Muitos homens carregam a ideia de que perder a rigidez matinal é um processo natural do envelhecimento, como se fosse um preço inevitável da passagem do tempo. Mas e se eu dissesse que isso não passa de um engano? A realidade é que a ausência silenciosa daquela força ao acordar não está ligada à idade, mas sim a um fator bem mais surpreendente e, o melhor, infinitamente mais fácil de corrigir. Dentro do VOCA, agora mesmo, todo o seu mecanismo de ereção continua ativo, preparado e disposto a responder. O que falta é apenas acionar os comandos certos. 3 áreas estratégicas localizadas na base do seu corpo, que, quando estimuladas do jeito certo, podem devolver suas ereções matinais de forma natural, sem remédios, sem aparelhos, sem constrangimento. Eu sou a doutora Camila Prado, e, ao longo dos últimos anos, acompanhei homens de 60, 70 e até mais de 80 anos que acreditavam ter perdido a vitalidade para sempre, mas que descobriram que essa energia estava apenas adormecida. O método que vou revelar não exige receitas médicas, nem equipamentos caros, apenas suas mãos, sua respiração e alguns minutos de dedicação diária. Esses 3 pontos já existem no seu corpo, só que quase ninguém aprendeu a ativá-los da forma correta. A ciência comprova que essas zonas são verdadeiros gatilhos que ampliam a circulação, despertam a sensibilidade e reacendem a energia sexual. E assim que você aprender a acordá-los, verá uma transformação real. Antes de seguir, deixa eu te pedir algo simples, mas poderoso. Se esse conteúdo fez sentido para você, não guarde só para si. Clique no botão inscrever-se. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. E já aproveita para deixar o seu like. Isso não só me mostra que você está junto nessa jornada, mas também ajuda essa mensagem a alcançar outros homens que precisam ouvir isso. E se você conhece alguém que pode se beneficiar, compartilhe agora mesmo. Você pode ser o motivo da transformação de outra pessoa. A primeira verdade que todo homem deveria ouvir do seu médico é simples. Seu corpo não está danificado, apenas entrou em modo de espera. Aquela firmeza com a qual você costumava despertar não desapareceu, apenas se manteve em silêncio. Agora, com poucos minutos de concentração, toque consciente e respiração, você pode trazer de volta essa potência. E deixe-me revelar algo que não está nos manuais de medicina, mas que descobri em centenas de conversas com pacientes. A maioria das mudanças após os 60 não são falhas, mas sinais de desconexão. Já atendi homens fortes, bem-sucedidos, que em voz baixa confessaram: Doutora, antes eu acordava duro como aço. Hoje não sinto nada. Sempre respondo olhando nos olhos. Você não quebrou, apenas adormeceu. E juntos podemos reativar isso. A verdade é clara. Sua vitalidade, sua circulação, sua sensibilidade e sua resposta sexual continuam presentes. Nada disso sumiu. Apenas foi deixado de lado. Seus vasos ainda estão lá, só que mais lentos. Seus nervos continuam funcionando, apenas esperando estímulos. Seu corpo ainda responde, mas deixou de receber os sinais que antes eram automáticos. E o que mais dói é que muitos homens acreditam ter fracassado, que sua masculinidade desapareceu, quando na verdade, nada disso aconteceu. Pense comigo. Se uma luz permanece apagada por anos, o quarto fica escuro. Mas isso não significa que a eletricidade foi cortada. Significa apenas que ninguém apertou o interruptor. Os 3 pontos que vou ensinar são exatamente esse interruptor. Eles não são ativados com força bruta nem com desespero, mas com consciência, respiração e intenção. Já presenciei homens emocionados, com lágrimas nos olhos, ao sentirem o calor e a energia voltarem ao corpo, não só por prazer, mas pela esperança de saber que ainda estão vivos, capazes e completos. E é por isso que esta jornada vai além das ereções. Trata-se de reconectar-se com aquela parte de si mesmo que, um dia, simbolizou sua juventude, sua confiança e sua identidade masculina. O primeiro grande passo é reaprender a escutar os sinais do próprio corpo. Ele sempre tentou se comunicar, só que em sussurros tão sutis que você nunca soube decifrar. A partir de agora, isso vai mudar. O primeiro ponto Ochev está logo acima do osso púbico. É uma região sensível, muitas vezes ignorada, mas que quando tocada com intenção consciente, pode desencadear uma transformação impressionante, geralmente mais rápida do que você imagina. Essa área age como um botão principal. Envia sinais ao cérebro, desperta conexões neuromusculares e aumenta o fluxo de sangue para os tecidos profundos. Ao colocar a atenção nesse local,
não se trata apenas de sentir calor ou formigamento, mas sim de perceber uma chama sendo reacendida por dentro. Não force. Respire. Deixe os dedos repousarem ali por alguns instantes e permita que o corpo execute o que já sabe. Reconectar e responder. O segundo ponto, encontre-se entre o períneo e a bolsa escrotal, uma região muitas vezes mencionada na tradição oriental e pouco explorada pela ciência ocidental. Para quem nunca ouviu falar, funciona como uma válvula invisível que regula a energia, abrindo ou fechando caminhos de acordo com a tensão acumulada. Quando você se apoia suavemente sobre uma toalha dobrada ou uma superfície macia, respira fundo e relaxa, essa área começa a soltar os bloqueios, liberando o sangue que esteve retido por anos. Pouco a pouco, os nervos despertam. A sensibilidade retorna. E ainda que não seja tudo de uma vez, já é o bastante para devolver esperança. Não é preciso remédio, nem aparelhos sofisticados, menos apenas você, sua respiração e alguns minutos de entrega. No começo pode parecer incomum, mas os resultados falam por si. Certa vez um paciente chamado Carlos me escreveu: Doutora Camila Prado, fiz o exercício, respirei fundo, e esta manhã, acordei sentindo-me e o do novo. Terceiro ponto talvez seja o mais inesperado. Ele não está no órgão sexual, e nem sequer tão próximo dele. Está ao longo da parte interna da coxa, uma zona macia, que esconde uma verdadeira rodovia de circulação. Nessa região passa a artéria femoral, junto a um emaranhado de vasos e nervos que nutrem toda a área íntima. Quando essa região se contrai ou endurece, o fluxo é interrompido e o corpo deixa de receber o que precisa. Se você deitar e deslizar a ponta dos dedos suavemente da junção da coxa em direção à perna, vai encontrar pontos de tensão. Pare ali. Respire. Pressione suavemente por alguns segundos. Esse simples gesto desbloqueia o que estava fechado e, o mais importante, devolve a sensação de comando. Você deixa de depender de algo externo e assume o controle. Essa atitude por si só já é uma forma de medicina, porque transforma não apenas o corpo, mas a própria identidade. Homens relatam sentir mais energia nas pernas, sono mais profundo e até clareza mental depois de alguns dias praticando. É como se todo o sistema inferior acordasse junto com a virilidade. O mais poderoso desses 3 pontos não é a localização, mas o que simbolizam: um retorno a si mesmo, um reencontro com sua força, com sua completude, com a identidade que parecia perdida. Sempre noto, nos homens que escutam isso pela primeira vez, um misto de dúvida e curiosidade. Muitos franzem a testa, como se estivessem tentando decidir se tudo isso é real ou só mais uma promessa vazia. E eu entendo, porque foram bombardeados por pílulas milagrosas e promessas frustradas. Mas a magia acontece quando começam a perceber os primeiros sinais. Um formigamento, um pulso mais firmes ao acordar, ou uma sensação esquecida, que de repente volta a existir. É aí que nasce a confiança verdadeira, não porque alguém disse, mas porque o próprio corpo confirmou. O que muitos desconhecem é que a musculatura pélvica tem ligação direta com a vitalidade erétil. Não falo apenas dos músculos visíveis, mas de toda a rede profunda que sustenta a irrigação e o controle nervoso. Quando esses músculos perdem força, não é só a potência que diminui. Some a sensibilidade, desaparece a firmeza e até a sensação de controle pessoal se enfraquece. Não é à toa que tantos homens com fraqueza nessa região enfrentam não apenas disfunção, mas escapes urinários, dores lombares e desconforto ao sentar. A boa notícia é simples. Esses músculos podem ser treinados novamente. Não é preciso academia, nem equipamentos caros. Tudo o que você precisa é consciência, consistência e prática diária. Uma das práticas mais eficazes que ensino é um exercício de respiração em 3 etapas. Primeiro, deite-se em silêncio, com as mãos sobre o abdômen inferior. Inspire profundamente direcionando o ar para baixo, sentindo a expansão suave dessa região. Na segunda etapa, o solter ou ahá, contraia suavemente os músculos do assoalho pélvico, como se interrompesse o fluxo de urina. Na terceira, mantenha a contração por 3 segundos antes de relaxar. Apenas 5 minutos diários dessa rotina já são suficientes para despertar uma rede neuromuscular adormecida há anos. Quando essa rede é reativada, mudanças poderosas acontecem. Sua postura melhora, sua forma de caminhar se transforma, e, inevitavelmente, sua resposta sexual volta a florescer.
Muitos homens revelaram que, após apenas 2 semanas, praticando um simples exercício de ativação, não só recuperaram aquelas ereções matinais que julgavam perdidas, como também passaram a ter noites de sono mais profundas, despertando com mais disposição, confiança e até coragem para abrir conversas íntimas que antes pareciam distantes. Isso acontece porque, quando um homem resgata uma parte essencial da sua masculinidade, algo dentro da sua alma se ergue junto. No entanto, nem tudo está relacionado apenas com exercícios ou técnicas de respiração. O que você coloca para dentro do corpo, a cada refeição, também pode ser o fator decisivo entre sentir-se renovado ou continuar preso às mesmas limitações. E é justamente aqui que muitos tropeçam sem perceber. Continuam comendo como sempre, sem notar que, com a idade, o corpo muda, o metabolismo se transforma e as necessidades se tornam outras. Um dos maiores vilões que silenciosamente corrói a saúde masculina após os 60 anos é a inflamação crônica. Ela não se anuncia com alarmes, mas está presente, escondida nas articulações, nos vasos sanguíneos e até nos tecidos mais íntimos. Essa inflamação age como uma barreira invisível, restringindo o fluxo sanguíneo, diminuindo a comunicação entre os nervos e travando a capacidade natural de regeneração. É por isso que insisto tanto em adotar uma alimentação anti-inflamatória. Não se trata de seguir dietas complicadas, mas sim de fazer escolhas conscientes, trocando pequenas coisas que fazem uma diferença gigantesca. Substituir a margarina pelo azeite de oliva, trocar embutidos por peixes ricos em ômega 3, deixar o pão branco e abraçar a aveia integral. Acima de tudo, incluir alimentos que estimulam a produção de óxido nítrico, um gás natural que dilata os vasos sanguíneos e favorece uma circulação poderosa em todo o corpo, inclusive na região que mais importa para você. Entre os aliados mais potentes, para aumentar essa produção, estão o suco de beterraba, a melancia fresca ou espinifera cru, o alho e até o cacau puro. E aqui não estamos falando de crendices populares, mas de ciência comprovada. Pesquisas mostram que homens que consomem esses alimentos com frequência têm melhorias significativas na circulação, na pressão arterial e até no desempenho sexual. Tudo isso sem depender de remédios. Mas é importante entender uma verdade essencial. Não basta comer esses alimentos uma vez e esperar por milagres. O corpo não reage ao que você faz de vez em quando, mas sim ao que você pratica todos os dias. Por isso, a verdadeira chave está na rotina. Uma rotina simples, inteligente, adaptada à sua idade, às suas condições e, principalmente, sustentada por amor próprio. Se você tem se sentido cansado, desconectado ou até com a sensação de estar perdendo sua força masculina, quero que saiba de uma coisa: isso não é quem você é. O que realmente o define não são as dificuldades que enfrenta, mas sim as escolhas que decide tomar diante delas. Você pode simplesmente aceitar a situação, ou pode dar o primeiro passo rumo à transformação. E esse começo não precisa ser perfeito, ele só precisa existir. Iniciar é mostrar a si mesmo que ainda está disposto a se cuidar, a se sentir vivo e a se reconectar com a energia que sempre habitou dentro de você. O que me motiva neste trabalho não é apenas observar mudanças físicas, mas sim testemunhar a transformação nos olhares, no brilho dos olhos, na forma como um homem se posiciona depois de algumas semanas cuidando de si. Há algo impossível de fingir na postura de quem reencontra sua vitalidade. Não é apenas orgulho, é presença. É a sensação de ter reconquistado o comando da própria vida. E sim, muitos chegam até mim no início cheios de dúvidas. E se já for tarde demais para mim? Sempre respondo a mesma coisa. O corpo não funciona como um relógio que esgota tempo. Ele funciona como um arquivo de memórias. Quando você o toca com atenção, envia sinais claros e mostra intenções consistentes. Ele começa a recordar rapidamente caminhos que pareciam apagados. O segredo não está em correr atrás de resultados imediatos, mas sim em construir uma nova relação consigo mesmo, baseada em cuidado, consistência e reconexão. Essa rotina de ativação não serve apenas para melhorar a função erétil, ela vai muito além. Trata de recuperar toda a sua vitalidade. Quando o sangue circula melhor, sua digestão se equilibra, sua mente clareia, seu sono aprofunda, e você desperta renovado, com uma energia leve que transforma o dia. Tudo está interligado. E existe um fator que quase todos ignoram, e que pode arruinar silenciosamente esse processo: o estresse.
A ansiedade constante é um inimigo invisível da masculinidade. Ela contrai os vasos, desacelera a produção hormonal e enfraquece o desejo, criando um ciclo vicioso que prende o corpo em modo de defesa, sem que você perceba. Por isso, criar pausas de reconexão não é luxo, é sobrevivência. Sempre recomendo incluir rituais noturnos simples, que unem respiração profunda com atenção corporal. Você não precisa de nada sofisticado, apenas aqueça suas mãos. Inspire fundo e deslize suavemente pela região baixa do abdômen, pelas coxas internas e pelo períneo. Não se trata de estimular diretamente, mas sim de restaurar o contato com o seu corpo, como se dissesse: eu estou aqui e o escuto Voca. Você tem valor. Esses pequenos gestos não apenas aliviam tensões, como também enviam sinais ao cérebro de que você está retomando as rédeas da sua energia vital. Muitos acreditam que pequenas ações não fazem diferença, mas é justamente nelas que mora a transformação. Recebi o relato de um homem de Minas Gerais que passou anos se sentindo distante de si mesmo, como se tivesse perdido a conexão com o próprio corpo. Ao iniciar práticas simples de respiração, ajustes alimentares e exercícios de pressão, em poucas semanas não apenas voltou a ter ereções matinais, como também ouviu da esposa algo que mudou sua vida: há brilho de novo nos seus olhos. E essa frase não estava ligada apenas ao sexo, mas à vitalidade, à energia de quem retorna a si. Porque cuidar do corpo vai muito além do físico, toca também nas relações, na autoestima e no prazer de viver. Vi homens maduros voltarem a se expressar com firmeza, rir mais com a família e retomar a alegria, não graças a comprimidos, mas por meio de disciplina diária que lhes devolveu o controle de si. Mas é preciso ser realista. Essa jornada não será sempre reta nem perfeita. Haverá dias de cansaço do frustracá, de falta de vontade. Isso faz parte do processo, e é justamente aí que mora a diferença. Insistir mesmo que seja por 1 minuto de respiração, por alguns segundos de massagem, ou um pequeno exercício. O corpo não pede perfeição, pede constância. Cada gesto repetido é como um tijolo colocado na reconstrução da sua vitalidade. O segredo não é quantidade, é continuidade. A cada respiração consciente, a cada toque presente, você envia uma mensagem clara para si mesmo: eu escolho cuidar de mim. Essa comunicação muda a forma como o corpo responde. Aos poucos, aquilo que parecia distante começa a se reativar, e a energia antes apagada retorna com mais força do que você imagina. Antes de avançarmos, quero que entenda algo essencial. Você não está sozinho nessa caminhada. Muitos homens já sentiram vergonha, medo ou desânimo com as mudanças do corpo. O divisor de águas não é sentir isso, mas decidir agir apesar disso. É quando você fala, se movimenta, respira e se permite recomeçar que a transformação acontece. Isso não é fraqueza, é coragem. E se você está acompanhando até aqui, significa que não está em busca de soluções rápidas, mas de um caminho verdadeiro, sólido e duradouro. Algo que você pode praticar dentro da sua própria casa, com suas próprias mãos, sem depender de ninguém. O que vem a seguir não é uma técnica isolada, mas um pacto pessoal, um compromisso que começa pelo físico, mas se expande para sua mente e sua essência. Agora que você já compreende os fundamentos, chegou o momento de levar tudo para a sua rotina. Não se trata de fazer tudo perfeito desde o início, e sim de criar pequenos espaços no dia que lembrem que você ainda é forte, que seu corpo continua merecendo cuidado e que sua energia masculina está viva. Isso pode começar hoje mesmo. Basta respirar fundo, colocar as mãos em pontos estratégicos do corpo e sentir. Não há pressa, não há cobrança, apenas presença. Talvez perceba calor, talvez um leve formigamento, ou talvez nada ainda. Tudo bem, o que importa é que você está lá, inteiro, atento, enviando ao corpo a mensagem de que ele não foi esquecido. Esse simples gesto já dá início a uma nova forma de diálogo interno. Com o tempo, essa prática deixa de ser apenas um exercício e se torna uma nova linguagem entre você e seu corpo. Uma ponte que une mente, vitalidade e presença. É nesse ponto que muitos homens descobrem algo poderoso. A masculinidade não está perdida. Apenas aguardava ser reconhecida com paciência e respeito. Quero que leve essa verdade consigo. Você não está quebrado. Não está sozinho. E nunca é tarde para se reconectar com sua força interior. O corpo envelhece sim. Mas isso não significa apagar. Ao contrário, com o conhecimento certo,
e atitudes consistentes, você pode reacender a chama que sempre esteve aí. O que compartilhei não é só uma prática, é um chamado, um convite para lembrar quem você realmente é: um homem inteiro, capaz, digno de sentir prazer, de viver intensamente cada fase da vida. Se decidir que este é o momento de um novo começo, me sentirei honrado em fazer parte dessa virada. Porque, no fim, não é o que acontece com o corpo que define, mas o que você decide construir a partir disso. E lembre-se, antes de iniciar qualquer nova prática, mesmo natural, respeite os sinais do seu corpo. E, em caso de dúvidas, converse com um profissional de confiança. O objetivo sempre será restaurar, nunca arriscar. Se mantiver esse compromisso, o que começa agora será apenas a primeira de muitas mudanças positivas na sua jornada.